Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. A igreja é meio de nos santificar. Quando a gente fala de igreja, muitas das vezes nós achamos que igreja é as paredes. É claro que a igreja, quando você entende como parede, nós precisamos entender que ela também faz parte, pois ela é um templo consagrado ao Senhor, mas ela não é igreja, é um templo consagrado ao Senhor, onde naquele local acontece de fato a celebração da Santa Missa ou outras celebrações religiosas. Nós chamamos aquele local de igreja, pois é onde se reúne a igreja, onde reúne o povo de Deus. Amém? Mas a igreja não é a parede, não é o altar. Entende? Nós precisamos entender esse detalhe. Não é a porta, não é o banco. Não. A igreja somos nós. A igreja é o Papa. A igreja é os bispos. A igreja é o padre. A igreja é os diáconos. A igreja são os leigos. A igreja são os são as freiras, são os irmãos, são as irmãs. A igreja são os casados. A igreja é os solteiros. A igreja somos nós. Somos todos nós marcados com o sinal da fé. Isso é igreja. Mas a igreja é mais invisível do que invisível. Como assim, Enio? A igreja, ela é mais invisível do que visível. Sim, exatamente. Então, nós fazemos parte da igreja, mas também nós não somos somente nós a igreja. Existe o corpo místico de Jesus. Claro, nós faz parte. Nós somos membros do corpo de Jesus. Jesus é a cabeça. Mas Jesus sendo a cabeça, nós não vemos Jesus, nós não palpamos Jesus, mas Ele é a cabeça. Foi Ele que fundou a igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Isso é igreja. Isso é igreja. E quando o soldado transpassou o seu coração, ali jorrou sangue e água. Ali, de fato, ali foi onde nasceu os sacramentos da igreja. Entende? Não do templo. Os sacramentos não é do templo, é da igreja. Então os sacramentos é para mim, é para você, não é para o templo. Não é para, não. Na igreja se celebra o sacramento, mas o sacramento não é para o templo. Não. Entende? Pois bem, o sacramento pode ser celebrado fora da igreja. Entende? Não é que somente pode ser celebrado os sacramentos dentro da igreja. Por exemplo, pode acontecer celebração da Santa Missa fora da igreja, como missa campal, missa de padroeiro. Entende? Isso acontece. Celebração. Entende? Isso é um sacramento. A Eucaristia. Entende? Outro que se celebra fora da igreja também, que pode, é a confissão. Isso pode. Outro, a unção dos enfermos. Entende? Então, isso se celebra, pode celebrar fora da igreja, do templo, mas pode celebrar dentro da igreja também. Entende? Mas o que eu quero é que você entenda. Eu falo fora do templo. Templo consagrado. Templo dedicado ao Senhor. Mas a igreja se faz parte. Onde eu tenho 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, lá estou no meio de vós. Entende? Mas eu sei disso, quando tem 2 pessoas, o Senhor está no meio de vós. Mas nós precisamos entender uma coisa.
você logo pode justificar. Então eu posso ficar sem a missa, eu e minha mãe e meus filhos podemos rezar um Pai Nosso, Ave Maria, e ali de fato eu vou viver a minha fé, eu vou ser santo, salvo. Não, você precisa ir à missa. Agora, se você tiver impossibilitado de ir à missa devido a doença, enfermidade, aqui em situações, é claro que o ministro vai na sua casa, celebra e te dá a Eucaristia, a comunhão. Mas se você não tem nenhuma, de forma clara, visível, plausível, de você faltar à missa, então você está em estado de pecado. Amém? Entende? Onde tem duas pessoas, nós somos igreja, mas precisamos da igreja, pois a igreja é um meio de nos santificar. Porque é na igreja que você ouve a palavra. É na igreja que você ouve a comunhão, que você recebe a comunhão. É na igreja, através da igreja, onde você recebe a absolvição dos seus pecados. É através da igreja que você recebe a unção dos enfermos. É através da igreja que você recebe a bênção do casamento matrimonial. Entende? Então você precisa estar junto com a igreja que se celebra de fato aquilo que Jesus deixou para os apóstolos. Entende? Então nós precisamos entender uma coisa: a igreja se reúne no templo para uma celebração, ou é a Santa Missa, ou é a adoração, ou é a recitação do texto, ou é um grupo pastoral. Eu preciso estar lá, porque onde tem 2 ou 3 pessoas, eu estou no meio de vós. Pois a igreja é um meio de nos santificar. Pois a igreja, que são bispo, padres, diáconos, Deus quis que eles sejam meio também de nos santificar, que são os sacramentos. Por exemplo, diácono pode celebrar batizado, diácono pode celebrar matrimônio, entende? O padre pode celebrar matrimônio, padre pode celebrar batizado, padre pode dar a unção dos enfermos, padre pode dar a absolvição dos nossos pecados. Por exemplo, bispo pode celebrar a Santa Missa, bispo pode dar a unção dos enfermos, bispo pode celebrar matrimônio, só bispo pode crismar, mas devido a algo que possa justificar, devido morte repentina, padre pode celebrar crisma, mas solicitando autorização do bispo. Entende? Precisa solicitar a autorização do bispo diocesano da sua diocese. Então, tem coisas que é destinado a cada um da igreja, a hierarquia da igreja. Entende? Então, diácono não celebra a Santa Missa, diácono celebra a celebração da palavra. Entende? Então, se você quer ir na missa, você tem que ir procurar um padre. Se você quer, de fato, confessar os seus pecados, você precisa procurar um padre. Lembre-se, todo bispo é padre. Então, tudo que um padre pode fazer, o bispo também pode, pois ele é padre. E o Papa também, ele é padre. E também ele é bispo. Na verdade, todos os papas, desde Pedro até o nosso atual, que eu estou falando agora no ano de 2025, Papa Francisco, ele é bispo de Roma. Sendo assim, onde é a sede da igreja una, santa, católica, apostólica romana, ele é o nosso bispo. Mas, de fato, ele é bispo diocesano de Roma. Entende? Então ele é o bispo de Roma, mas também ele é o bispo de toda a igreja, onde nós chamamos ele de Santo Padre Papa Francisco. Entende? Então isso é lindo, maravilhoso, quando a gente entende esse grande detalhe. E aí nós entendemos o quê? Se Deus concedeu aos padres esse poder, a gente precisa então se reunir para participar da Santa Missa, para receber Jesus na Eucaristia. Por quê? Porque muitas das vezes nós vemos pessoas dizendo assim:
eu não vou à missa não, porque hoje eu vou rezar em casa. Não, querido, não, querido. Se você não ir na missa nesse domingo, você vai estar em estado de pecado. Mas eu rezo com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, em estado de pecado. Você tem alguma coisa que te impede? Não, então não é pecado. Entende? Aí você pode falar, Wayne, eu vou na missa do meu padroeiro. Tá bom? Não, tá bom. Você está em estado de pecado. Entende? Wayne, eu vou em um movimento da igreja. Tá bom? Não, você está em estado de pecado. Wayne, eu vou na pastoral da igreja. Tá bom? Não, você está em estado de pecado. Você deveria ir pelo menos na Santa Missa Dominical. Sendo assim, você pode ir em uma pastoral ao movimento. Pastoral ao movimento não é obrigatório. Não é. Se você faltar, não é pecado. Mas faltar à missa é pecado. Entende? É algo diferente. Onde nós, como católicos, nós temos que entender essa diferença. Entende? Meus irmãos, é como assim. Se você for em uma churrascaria, em um restaurante, você vai querer só ver o alimento, a refeição, o churrasco. Se você for na pizzaria, você vai querer ver a pizza, só ver. Se você for na sorveteria, em um açaí, você vai querer ver o açaí, você vai querer ver o sorvete? Não, você vai querer degustar, experimentar. E assim é o Senhor Jesus. Não adianta você assistir a televisão e dizer, participei da missa. Não, você não participou, você assistiu a missa. E quando você vai no templo consagrado, onde de fato se torna a igreja, pois nós estamos reunidos, 2 ou 3 pessoas, ali você não vai assistir, você vai participar. Que você é uma pessoa participante, entende? Onde você vai comungar do corpo místico, do corpo eucarístico do Senhor Jesus Cristo. Entende? Hoje a gente vê pessoas dizer assim, eu sou católico praticante. Não, não existe católico praticante. Existe católico, existem pessoas que não é católica. Ou você é católico ou você não é. Se você não pratica, você não é católico. Entende? Nós precisamos entender essa grande diferença. Entende? Tem pessoas que chegam pra mim assim, Wênio, eu sou batizado. Tá bom? Não, não tá bom. Porque se você batizou só pra dizer que você a batizou, se você dizer, eu batizei, entende? Não, o seu batismo não é mágica, não te garante o céu, o paraíso. Você precisa ir à missa, você pode confessar seus pecados. Isso é para cada um de nós. Você precisa entender esse grande detalhe, meu irmão. Você precisa desse grande detalhe. Entende esse detalhe, meu irmão? Você precisa ir à missa. Você precisa estar diante do Senhor na Eucaristia, na hóstia santa, na hóstia consagrada. Nós não podemos, Wênio, eu vou à missa o dia que eu estou livre, o dia que eu estou disponível. Não. Você tem que entender que você precisa ir na missa todos os domingos. Faltar isso, você precisa confessar. Entende? Hoje a gente vê o pessoal dizer, é pecado ou não é pecado? Pode ou não pode? O termo não é que é pecado ou pecado. Para com isso. Mas a gente precisa ir à missa. Nós somos católicos que participamos da Santa Missa e comungamos o corpo santo, o corpo místico. Só a Igreja Católica todos os dias, exceto sexta-feira da Paixão, mas todos os dias a Eucaristia está lá. O Senhor Jesus querendo nos dar para nos alimentar, nos abastecer, meu irmão. É através da igreja que nós recebemos um meio de nos santificar. Mas se você só vai no dia do padroeiro, ou você vai no dia que você quer, aí você, né? Quem sou eu para dizer se você vai ser santificado ou não? Aí você pode dizer, mas Wênio, e aquela pessoa que nunca foi batizada, aquela pessoa que não vai na igreja católica? Meu irmão, eu não tenho nada a dizer para essas pessoas, porque eu só posso dizer o que foi revelado. Aí, meu irmão, não sei se Deus vai resolver uma forma de salvar todos, santificar essas que não vão na igreja. Não sou eu que digo, a igreja não disse nada. Eu tenho que dizer para você que você batizou, não vai à missa. Tô dizendo que você está em estado de pecado, você precisa ir para a missa, você precisa se confessar para você se comungar.
Entende? Porque a igreja é o meio de nos santificar. É através da igreja, é pela igreja. Entende? Nós não podemos querer inventar um meio. Já existe o caminho, já existe um meio, meu irmão. Não adianta. Nós muitas vezes não queremos procurar uma forma, um jeito, um atalho. Não existe. A forma e o jeito é a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Entende? E é lá que onde você tem que ir. É lá para onde que eu devo ir. Entende? E muitas das vezes isso tem acontecido. Você só vai na missa do dia 25, no dia do Natal. Você só vai no domingo da Páscoa. Você só vai no dia que te convida. Não, meu irmão. Nós precisamos ir diariamente para a Santa Missa, meu irmão. Eu e você precisamos fazer isso. Cada um de nós. Nós precisamos de fato ser isso. Pois ela é um meio de nos santificar. É uma forma. Nós precisamos de fato, meu irmão, entender esse grande detalhe. Se a igreja, se o Senhor deixou esse meio, nós temos que buscar, desculpa o termo, nós temos que, de fato, aproveitar. Entende? Você precisa entender esse grande detalhe. Você precisa entender. Nós precisamos aproveitar, abraçar essa grande oportunidade de nos santificar. Entende? Nós temos que aproveitar. Se Deus nos der esse meio, quantas das vezes, meu irmão, você tem a oportunidade de ir na missa, você acaba não indo. Você que está em estado de pecado, você não procura um padre. Então, nós temos que, de fato, aproveitar esse meio que nos santifica, que é a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Amém? Amém. Vamos ler um relato, do nosso próprio site. Peça um relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Mesmo sendo extraordinário em dons, Padre Pio sempre reconheceu a autoridade da Igreja. Pressentindo a aproximação de sua morte, em 12 de setembro de 1968, Padre Pio escreveu uma carta ao Papa Paulo VI, oferecendo-lhe seu apoio, suas orações e sofrimentos. Do L'Osservatore Romano, jornal oficioso do Vaticano, reproduzo os tópicos principais. A oportunidade foi uma audiência especial concedida pelo Papa aos padres capitulares da Ordem Franciscana. Santidade, venho-me da oportunidade deste encontro para me unir em espírito aos meus irmãos e para depor humildemente a vossos pés a minha cordial saudação e dedicação pessoal, meu amor, minha fé e minha obediência à dignidade daquele a quem o Senhor representa na terra. A Ordem dos Capuchinhos tem se mantido sempre na linha de frente, em sua dedicação amorosa, na fidelidade e na obediência à Santa Sé. Em minha oração, peço a Deus que ela continue assim em sua austeridade religiosa profunda e pobreza evangélica, e enquanto obedece fielmente a essas regras que formam sua constituição, possa renovar-se em vitalidade e espiritualidade, como pediu o Concílio Vaticano II, a fim de estar sempre mais adequadamente preparada para ir ao encontro das muitas necessidades da Mãe Igreja, de acordo com a orientação de vossa santidade. Sei bem das profundas aflições que angustiam vosso coração nestes dias relativamente aos novos rumos da Igreja, a paz do mundo e as múltiplas necessidades dos povos, mas sobretudo pela falta de obediência de alguns católicos a respeito dos esclarecedores ensinamentos que vossa santidade, com auxílio do Espírito Santo,
nos tem dado em nome de Deus. Ofereço-vos minhas orações e sofrimentos de cada dia, atenção insignificante, mas sincera, do último de vossos filhos, a fim de que o Senhor vos conforte com sua graça, para prosseguir no caminho reto e penoso da defesa daquelas verdades eternas que permanecem imutáveis no mundo em evolução. Igualmente, em nome de meus filhos espirituais e dos grupos de oração, vos agradeço pela posição clara e decisiva que nos transmitistes, especialmente na última encíclica Humanae Vitae, e reafirmo a minha fé e a minha obediência incondicional às vossas iluminadas diretrizes. Digne-se o Senhor conceder o triunfo à verdade e a paz à sua igreja, a tranquilidade a todos os povos. Saúde e prosperidade à vossa santidade, a fim de que, dissipadas essas nuvens passageiras, o reino de Deus triunfe nos corações, graças à vossa obra apostólica de Supremo Pastor da cristandade. Prostrado a vossos pés, peço-vos que me abençoeis, bem como aos meus confrades, aos meus filhos espirituais, aos grupos de oração, aos meus doentes e a todas as iniciativas do bem que, em nome de Jesus, procuramos arduamente promover. De vossa santidade, Filho obediente, assinado Padre Pio Capuchinho, aos 12 de setembro de 1968, San Giovanni Rotondo. Livro Caminhando com o Padre Pio, autora Clarice Bruno, página 167.